temporada de verão, um desastre ambiental na maior praia do litoral norte. Os prejuízos em Tramandaí só não foram maiores porque houve agilidade para conter o vazamento de óleo na praia. Segundo a Transpetro, o vazamento de óleo ocorreu na manhã de ontem, durante o descarregamento de um navio na monoboia de número 602, a mais distante do litoral, situada a 6 quilômetros da orla. No final da tarde, já era possível sentir um cheiro forte e ver uma grande mancha no mar. O óleo se espalhou por cerca de 3,5 km da praia. Mais de 130 pessoas participaram do trabalho, que se estendeu durante a madrugada. Uma operação recorde a nível de Brasil, de um acidente ocorrido, de já estarmos com resultado positivo com relação às areias de Tramandaí. Outro cenário choca moradores e pesquisadores da região. Centenas de pinguins são encontrados mortos no trecho entre Tramandaí e Cidreira. A cena na beira da praia deixou Dona Leoni desolada. Ela vem sempre a Tramandaí visitar amigos e já estava acostumada com a presença das aves neste período. Eu fiquei muito triste, eu adoro os bichinhos. Esta espécie, que vem da Patagônia, pesa em média 5 quilos. Se os animais estivessem mais leves, um dos fatores que pode ter levado à morte foi o grande esforço em busca de alimentos, aliado à baixa temperatura da água. As mudanças climáticas, mais uma vez, não deram trégua ao Rio Grande do Sul. A estiagem atingiu em cheio a produção agropecuária. O governo do estado chegou a fazer um decreto de emergência coletivo nos municípios afetados pela seca. As lavouras de soja e milho foram as mais atingidas. Os prejuízos ultrapassaram 5 bilhões de reais. Moradores de Novo Hamburgo e São Leopoldo enfrentaram racionamento de água. E produtores da região metropolitana também tiveram perdas. Terra seca, plantações perdidas. Esta é a realidade vivida pelos agricultores gaúchos. 248 mil pessoas já foram atingidas pela estiagem. No Mato Grande, zona rural de Canoas, 40 famílias sobrevivem do plantio de hortaliças, como este produtor. Aqui na propriedade do seu Nilson, a falta de chuva já deixou marcas e prejuízos. A plantação de pepino, por exemplo, se perdeu quase toda, cerca de 200 caixas, um prejuízo de 4 mil reais. Não podemos fazer nada. É difícil. É difícil. Isso não é vida, senhor. Para piorar a situação, produtores de frango a serviço da empresa Du ficam assim, com os galpões vazios pela falta de pagamento e falência da indústria. Nem em 2008, quando eu fiz essa viagem aqui, que são 4 anos atrás, quando foi começado isso aqui, duplicar a produção, não se esperava que ia acontecer uma coisa dessas aí. A crise na Du afetou toda a economia de Montenegro. O grupo JBS assumiu as operações da empresa e é o responsável pelo pagamento. A negociação foi feita com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. Depois da seca, as enchentes. Em Esteio, muitas famílias precisam de ajuda para deixar as casas tomadas pela água. Em Tapes, os moradores tentam recuperar os estragos causados pela cheia que invadiu as casas. A cidade de 16 mil habitantes não viu uma chuva dessas proporções há pelo menos 15 anos. Em algumas casas, o nível da água chegou a 1,5 m e ainda demora em descer. Para se ter uma ideia dos estragos, essa ponte foi arrastada a cerca de 5 metros pelas correntezas. A gripe A provoca a morte de 67 pessoas e mais de 400 casos do vírus H1N1 são registrados no estado. A campanha de vacinação só começou em maio e foi destinada apenas a grupos de risco. Até o escritor Luiz Fernando Veríssimo foi surpreendido pela gripe. Ele foi internado em estado grave em Porto Alegre e recebeu alta depois de quase um mês de tratamento. A campanha deste ano tinha como meta imunizar 80% de cada grupo de risco, mas os idosos, as crianças e principalmente as gestantes não atingiram o índice. Nós conseguimos um maior número de doses para tentar aumentar a cobertura vacinal dos públicos elencados na campanha, embora a campanha tenha tido 2 prorrogações. A superlotação nas principais emergências de Porto Alegre é mais uma vez um desafio aos médicos e pacientes. A nova opção de atendimento é a UPA Zona Norte. Em Canoas, a população aprova o teleagendamento de consultas criado pela Prefeitura.
Nesta ligação, a paciente procedeu de forma correta e garantiu o agendamento com o clínico geral. Tá, eu vou olhar se tem agenda para a doutora Ângela então, tá bom? O atendimento pelo 0800 é para consultas com médicos do programa Saúde da Família. São clínicos gerais, pediatras, ginecologistas e dentistas. E só para quem tem o cartão Canoa Saúde. O município adota um projeto diferente para ajudar na recuperação de pessoas com deficiência e tirar cães abandonados das ruas. É a cão-terapia. Em São Leopoldo, o CREMER decide interditar o Hospital Centenário devido às más condições de trabalho e de atendimento. A importância nesse momento é a gente poder negociar uma intermediação em que se evite esse fechamento, né? No Hospital de Novo Hamburgo, um dos casos mais surpreendentes. Uma idosa é operada na perna errada. Segundo o filho da paciente, a idosa aguardou 11 dias internada, porque não havia o equipamento necessário para a operação. Depois de constatar o erro, os médicos realizaram nova cirurgia no sábado, na perna que realmente precisava do procedimento, a esquerda. Agora, a paciente está com as duas pernas comprometidas. A gente ficou sabendo, ele tentou omitir o erro, sabe? No momento não queria fazer a cirurgia na perna certa, a gente teve que pressionar. A família acompanhou o final do inquérito que indiciou os médicos responsáveis pela cirurgia. Eu queria que eles vissem as pessoas com mais humanidade, né? Eles lesionaram alguém indevidamente, né? E agiram, o primeiro que preparou por imprudência, e o segundo que operou por negligência, por ter acreditado no preparo do primeiro sem conferência, principalmente em razão da falta do raio-x. A seguir, o impasse entre professores e o governo, os 40 anos da UBRA, o primeiro ano de eleições ficha limpa no país.